Você sabia que é possível tratar o glaucoma sem precisar de colírios? É isso que eu vou falar para você nesse vídeo. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, ative as notificações para que você fique por dentro dos novos conteúdos que nós vamos produzir com todo carinho para te ajudar a melhorar a visão. Eu sou o Dr. Álvaro Bruno, médico oftalmologista, e hoje nós iremos falar sobre a principal opção de tratamento para glaucoma, já sendo a primeira linha em vários países do mundo, que é o tratamento sem colírios, que é feito com um laser específico chamado SLT, que é a trabeculoplastia seletiva laser. Se você tem glaucoma ou algum familiar seu tem essa doença, esse vídeo é para você. O glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico, causado geralmente pelo aumento da pressão de dentro dos olhos. O nervo óptico começa a sofrer microlesões e avançar na progressão da doença. E o tratamento mais indicado no passado, e até mesmo hoje em dia em alguns casos, é o uso de colírios. Mas infelizmente muitas pessoas têm dificuldade de usá-los, não somente pelo preço, porque é muito alto em alguns casos, sobretudo as prostaglandinas, mas também pelos efeitos colaterais que eles causam, inclusive pela má adesão. Muitos pacientes acreditam, esquecem de pegar os colírios, acham que não está fazendo efeito nenhum e simplesmente param de usar. E o nervo óptico começa a sofrer e a doença avançar cada vez mais. Nesse caso, o SLT é uma excelente opção, pois consegue reduzir a pressão de dentro dos olhos, abrindo os poros do trabeculado, fazendo com que a drenagem do humor aquoso seja mais eficiente e segura, sem sentir dor nenhuma, sem nenhum tipo de cirurgia invasiva, e consegue manter essa pressão do olho baixa em 30% ao longo dos próximos 2 anos. O SLT é justamente esse procedimento a laser que nós melhoramos a drenagem do humor aquoso, reduzindo consequentemente a pressão de dentro dos olhos por um período inicial de 2 anos. O laser funciona estimulando aquelas células do trabeculado, essa região de drenagem, a funcionarem melhor. Elas abrem espaços, aumentando os canais de escoamento, facilitando a saída e baixando a pressão dos olhos em média 30% de imediato. É um procedimento rápido, indolor, prático, que dura 2 a 3 minutos em cada olho e que tem a finalidade de reduzir a necessidade de colírios e, em grande parte dos pacientes, até eliminar o uso deles. O SLT é indicado principalmente para glaucoma de ângulo aberto, especialmente os casos em que o paciente tem dificuldades para utilizar esses colírios regularmente. Pessoas que já tentaram e infelizmente não têm a condição de ficar comprando esses colírios ou que sofreram efeitos colaterais. Em alguns casos, os colírios também eles podem sofrer taquifilaxia, que é a perda do efeito dessa medicação ao longo dos anos. Esses colírios que inicialmente eram eficazes em baixar a pressão, com o tempo criam uma espécie de resistência e param de funcionar. E aí o SLT entra e funciona bem durante o período inicial de 2 anos e depois pode ser repetido. O SLT também é indicado para quem sofre efeitos colaterais dos colírios. Por exemplo, há uma reabsorção da gordura aqui periorbitária, o olho fica fundo, assim escuro, os cílios começam a crescer. Alguns outros tipos de colírios, como a brimonidina, pode causar alergias, o olho fica totalmente vermelho, cronicamente. É indicado ainda para pacientes que buscam uma alternativa menos invasiva e com uma adesão certa ao tratamento ao longo do tempo. Para você ter uma ideia, o SLT é feito no próprio consultório ou aqui na sala de exames, com anestesia em colírio, ou seja, uma anestesia tópica, sem agulhas. Nós utilizamos um laser especial para tratar a área de drenagem do olho, essa área mais pigmentada. Nós posicionamos uma lente e aplicamos o laser nessa área específica, de 2 a 3 minutos, 360 graus, para aumentar, repito, o escoamento, a drenagem do líquido intraocular. Não precisa ocluir os olhos, sair com o tampão, nada disso. A pessoa sai, está enxergando normalmente, descansa um pouquinho na clínica e já pode ir para casa, normalmente. A recuperação é rápida e a maioria dos pacientes percebe a redução da pressão ocular em algumas semanas. Nós acompanhamos durante a primeira semana, que pode haver um pico hipertensivo, e depois nós regulamos isso e em 30 dias há um efeito hipotensor, um efeito de baixar a pressão que permanece, é duradouro
na maioria dos casos, em até 2 anos. Em comparação com o uso de colírios, o SLT ele tem várias vantagens. Por exemplo, é um procedimento rápido, como você acabou de ver, é indolor, ou seja, não causa nenhum tipo de desconforto em relação aos colírios, que você tem que pingar, arde nos olhos e pode causar efeitos colaterais. Ele tem um efeito mais duradouro, ou seja, enquanto os colírios podem durar 1 a 2 meses de efeito, o laser dura anos. Segundo o estudo principal que explicou e que permitiu a aplicação desse laser em todo mundo, que é o estudo Light, em 2 anos ele é totalmente eficaz. Pode reduzir ou ainda eliminar a necessidade de colírios. E ainda, ele gera menos efeitos colaterais em relação a colírios ou até mesmo em cirurgias. Todas essas características que eu expliquei para vocês agora fazem do SLT uma excelente opção para a maioria dos pacientes, já que a maioria de ângulo aberto, 90%, eles podem sim se beneficiar desse tratamento. E agora chegou a hora que eu mais gosto aqui do vídeo, que é de responder as perguntas que você tem, as suas dúvidas, para que eu possa te ajudar a enxergar melhor e viver bem. Doutor, o SLT substitui os colírios? E a resposta é que na maioria dos casos sim, mas cada caso tem que ser avaliado. Na maioria dos pacientes que só dependem de um colírio, de uma droga, eles podem sim, retirar essa droga após o tratamento do SLT, mas isso, claro, em conformidade e acompanhamento com seu médico. Se pessoas utilizarem 2 ou 3 colírios, infelizmente o laser vai conseguir ter efeito de uma medicação. Então, de 2, 3 colírios, pode tirar um deles. Mas isso não por conta própria, mas isso tem que ser feito de modo bem responsável, com o seu médico te acompanhando de perto, para saber se a pressão realmente está no alvo, impedindo de haver progressão da doença. O procedimento ele pode ser repetido? A resposta é que sim. Segundo o estudo Light, que é o estudo mundial feito na Inglaterra, ele mostrou que a eficiência é até 2 anos, mas em alguns casos, para se ter um efeito adicional, pode ser repetido logo nos primeiros meses ou ao longo desses 2 anos para haver um efeito adicional. Doutor, o SLT tem efeitos colaterais? Pode até haver uma leve irritação no dia do procedimento, mas geralmente desaparece de imediato. Você utiliza um colírio anti-inflamatório nos próximos 3 a 4 dias e está tudo resolvido. Não é invasivo, não há lesões nos olhos causados por esse laser. Portanto, o SLT é um avanço importante no tratamento do glaucoma, oferecendo muito mais conforto e eficácia para os nossos pacientes que antes ficavam dependentes dos colírios, absolutamente não tinha outra opção. Se você quer saber se esse tratamento é indicado para você, é importante que você agende uma avaliação para que a gente possa te ajudar e entender melhor o seu caso. Será um prazer organizar com você a sua vida no glaucoma, para que você entenda que é possível ter glaucoma e não ficar cego. Basta você ter informação. Gostou desse vídeo? Então deixa aqui o seu like, é importante, e se inscreva no canal para que você receba mais conteúdos sobre a saúde dos olhos. E se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Quem sabe um dia a sua pergunta pode ser respondida aqui, ao vivo, nos próximos vídeos. E nunca esqueça, paciente com informação nunca perde a visão. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.